Fala pessoal, espero que estejam bem. Se você já pensou em investir alguma vez ou já investe, deve ter se perguntado, né? Qual seria a melhor forma de investimento? Por um lado, você não quer perder o que já investe e ter certeza que vai ter um retorno desse investimento. Por outro lado, quer ganhar o máximo possível, não importando o risco ou a volatilidade. Exatamente esse dilema que deve passar pela sua cabeça quando falamos de renda fixa versus a renda variável. E é mais ou menos sobre isso que estamos falando. Como equilibrar segurança com alto retorno? Ficou confuso? É sobre isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Aqui no Brasil, investidores não têm muito costume de investir em renda variável, por inúmeros motivos, né? Parte pelo medo de perder dinheiro, já que o brasileiro médio realmente não tem muitas reservas. De acordo com pesquisa, 67% dos brasileiros não têm reserva de emergência ou reserva financeira alguma. No geral, outro motivo pelo qual os brasileiros não investem em renda variável é o simples fato de juros básicos, por um bom tempo, estarem bem altos por aqui, foi garantia de bons retornos com a renda fixa. Mas por que juros altos têm esse efeito nos rendimentos de renda fixa? Qual a definição de renda fixa? É somente um investimento mais seguro e, consequentemente, um retorno menor, enquanto a renda variável, mais arriscado, com maior retorno. Tudo isso eu vou te falar agora e você vai sair deste vídeo sabendo exatamente a diferença entre investimento na renda fixa e investimento na renda variável. Porque o maior objetivo é explicar de forma clara para que você possa entender um pouco melhor sobre como controlar melhor os seus investimentos, as suas finanças. Porque aqui no canal temos apenas a pretensão de esclarecer temas nesta área, de investimento, que para muitos soa como se fosse coisas de outro mundo. Caso você deseje começar a investir, mas ainda não sabe muito bem como, recomendo que você leia mais e busque inicialmente este conhecimento, pois isso vai fazer muita diferença. E também recomendo que se inscreva neste canal, claro, pois aqui já temos alguns vídeos sobre o tema renda fixa, dá uma olhada, assista. Depois, pegue um valor e monte uma boa reserva de emergência, pois no dinheiro que você quiser investir, é bom que não se mexa no curto prazo. Vamos lá então. Primeiro, vamos definir cada uma dessas formas de investimento, começando pela renda fixa, pois neste investimento existem regras pré-estabelecidas que definem como a remuneração será calculada. É como se o investidor fizesse um empréstimo e o retorno do seu investimento seria os juros desse empréstimo. É exatamente por isso que os juros altos costumam fazer da renda fixa mais atraente. Se antecipar com maior precisão o quanto se vai receber, costuma fazer desse investimento mais seguro. E como você já deve ter percebido, essa segurança é uma das suas vantagens. A desvantagem é que, a princípio, esse investimento de renda fixa costuma ter uma menor rentabilidade. Então, como se dá a rentabilidade desse tipo de investimento? Existem alguns indicadores que servem de parâmetros para investimentos em renda fixa. Os principais deles são a Selic e o CDI. A Selic é a taxa básica de juros aqui no Brasil. É pré-definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central. Através dela se define as operações de crédito no Brasil e é a partir dela que o governo determina como irá remunerar quem comprou os títulos de sua dívida. A taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a média dos juros das operações de empréstimos de curtíssimo prazo que são efetuadas entre os bancos diariamente. Porém, o CDI e a Selic costumam ter valores bem aproximados, mas essas taxas são só referências como rendimentos, são uma parte da história. Existem diferentes padrões de rendimento. Investimentos em renda fixa, por exemplo, a remuneração por papéis pós-fixados utiliza-se de taxas como essas que acabei de citar. O título tem seu valor calculado usando indicadores pré-estabelecidos como parâmetro. O investidor pode até saber qual indicador utilizado, mas não consegue ter certeza de quando irá receber em reais, já que isso vai depender desse indicador utilizado que muda ao longo do tempo. Já a remuneração por títulos pré-fixados, os juros são fixos, então o investidor já sabe o quanto vai receber em reais. Existem também os papéis híbridos. Neste caso, parte da remuneração se dá por juros fixados e outra parte por um indicador que pode mudar. Aqui no Brasil, se você optar por investir em renda fixa, existem algumas opções para você escolher. Eu vou falar aqui superficialmente sobre alguma delas. Temos investimentos em títulos públicos, onde o investidor empresta dinheiro ao governo. Esse tipo de investimento é seguro, já que é garantido pelo próprio governo e seus títulos são emitidos pela mesma instituição que imprime dinheiro, o país, ou seja, o próprio governo. Para pessoas físicas que queiram investir em títulos públicos brasileiros,
existe o Tesouro Direto, para ajudar uma popularização do investimento pelo cidadão comum. Tesouro Direto são papéis pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Se o governo emite título para conseguir dinheiro através de empréstimos, os bancos também podem fazer isso, e o fazem através dos certificados de depósito interbancário, os CDBs. Geralmente, os CDBs funcionam com papéis pós-fixados. Costumam usar o CDI, que a gente falou como referência. Em alguns casos, os CDBs podem ter uma rentabilidade bem baixa, menor do que o CDI, que, como disse, costuma ter um valor próximo da Selic. Mas alguns bancos estabelecem taxas de mais de 100% do CDI para fazer do investimento um pouco mais atraente. As letras de créditos funcionam do mesmo modo, muito parecido. A diferença é que são atreladas à atividade de crédito do setor imobiliário ou do agronegócio. Já as debêntures são como os CDBs e os títulos do governo. Uma representação de uma dívida, mas de empresas que geralmente que as emitem quando precisam levantar dinheiro para um grande projeto à frente, como por exemplo a construção de uma nova fábrica ou uma nova unidade industrial. Agora, investimento em renda fixa mais tradicional mesmo, sem dúvida nenhuma, é a tão famosa poupança. E tenho certeza que você já até imaginava que a poupança está entre os principais investimentos desse tipo. Para a poupança não há taxas cobradas e as regras são idênticas a todas as instituições financeiras. Há poucas vantagens hoje em investir na poupança, esperando um retorno considerável. Primeiro, pelo óbvio, a rentabilidade é muito baixa. Infelizmente, ainda temos muitos brasileiros, por desconhecimento, que ainda deixam todas as suas economias rendendo na poupança. E investimento em renda variável. Se os investimentos em renda fixa têm regras bem definidas no momento da aplicação do investidor, os investimentos de renda variável não apresentam qualquer regra ou parâmetro para dimensionar os ganhos com a aplicação. Assim, se a renda fixa é um investimento que se assemelha a um empréstimo, na renda variável ele pode se assemelhar a uma sociedade. A forma de investimento na renda variável mais conhecida são as ações, que são nada mais, nada menos do que uma parcela do capital de uma empresa disponível para compra. Quem compra uma ação passa a ser sócio de uma empresa. E há então duas formas de se lucrar comprando ações: através da divisão dos lucros e dividendos dessa empresa com seus acionistas e através da valorização das próprias ações no mercado na bolsa de valores. Há também os mercados de opções, onde a transação é de contrato que estabelece um direito de vender ou comprar uma ação ou qualquer outro ativo no futuro por um preço pré-estabelecido. Agora, uma forma de investimento em renda variável que tem ganhado bastante visibilidade são as criptomoedas, ou por exemplo o Bitcoin. Essas são moedas que existem virtualmente, não estão atreladas a nenhum governo. Funciona como um código que pode ser convertido em valor através de redes de pessoas que, agindo de forma descentralizada, registram as transações feitas com essas criptomoedas. Vale aqui destacar também que esse tipo de investimento de renda variável, pessoal, pode ser considerado muito arriscado, quase que uma aposta em determinada moeda virtual. E, por fim, quero dizer também que é possível investir em renda variável através dos fundos, que são basicamente a forma do investidor ou grupo de investidores delegar para um gestor profissional as decisões sobre compra e venda desses papéis, desses títulos. O que, obviamente, também a gente não pode desconsiderar que haverá taxa de administração. Para reforçar, lembramos ainda que na renda fixa você tem investimentos mais seguros, mas com menos rentabilidade, enquanto na renda variável você tem maior rentabilidade com menor segurança. Não que isso se resuma à comparação das duas. Por exemplo, a renda variável ela costuma ter uma rentabilidade alta no longo prazo. No curto prazo, a renda fixa costuma ter uma rentabilidade comparável e às vezes até maior do que a da renda variável, já que as chances de perderem os investimentos são bem menores. Mas como não há grandes variações na renda fixa, não há possibilidade de ganhos significativos como acontece na renda variável. E aí, essas variações, aliás, são chamadas de volatilidade. E as oscilações nos valores dos ativos contribuem para a classificação de risco e para a rentabilidade deste investimento. Nós falamos que a renda fixa é mais segura, mas na verdade seria mais preciso dizer que a renda fixa é mais previsível. Ambos possuem regras bem definidas e são regulados por normas e leis. Não é como se o investidor em renda variável ou renda fixa estivesse sozinho num cenário como se fosse cada um por si e Deus por todos. A própria Bolsa de Valores, no nosso caso aqui a B3, organiza sistemas para permitir que nada de fraudulento aconteça e garantir das transações a integridade. E há também órgãos de fiscalização,
No caso, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal responsável por fiscalizar e disciplinar os envolvidos em transações no mercado financeiro. Mas diz aí, agora eu quero saber de vocês, o que acharam do tema? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que será um prazer responder a todos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, agradeço demais a você que assistiu. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!